Continuando então, vamos lá. É importante eu falar para vocês que durante todo o processo de produção de um medicamento, várias amostras são retiradas, tá? Para que possa ser feito esses testes de controle de qualidade. Por quê? Se eu realizar esses testes durante a linha de produção, em determinados períodos de tempo da linha de produção, eu acabo evitando riscos de perder toda aquela linha de produção no final, né? Imagine então se eu perceber que a cápsula não está sendo fechada corretamente, né? Então eu só vou perceber isso lá no final, quando eu tiver o produto já envasado no blister, na hora que eu percebo que as cápsulas estão caindo aberta, onde elas estão sujas, então eu consigo rastrear, né? Então eu paro a produção neste momento para que eu não tenha, não perca, né, toda aquela produção que está sendo realizada. Então, se eu for realizar apenas controle de qualidade no produto acabado, o risco de uma produção errada, uma perda de controle de qualidade, em algum momento vai ser analisada, tá bom? Então, o correto é fazer controles de qualidade, amostras, né, coletar amostras de todos os lotes produzidos durante a linha de produção. Para que isso? Para evitar, para que eu consiga rastrear possíveis erros, que isso possa acabar prejudicando toda a produção final daquele lote. Existem vários tipos de testes, tá, gente? Esses aqui são alguns. Então, eu verifico o peso, né? Ali realmente tem 10 miligramas do princípio ativo, né? Então, eu verifico o peso. Essa bisnaga está sendo produzida com 30 gramas, né? O produto, a formulação, a forma farmacêutica semissólida é de 30 gramas. O frasco do xarope são de 100 ml, o do colírio é 10 ml. Se eu estiver falando de ampola e de injetáveis, né, eu tenho ali os 2 ml, então tudo eu acabo verificando o peso. Eu verifico também a friabilidade. O que é friabilidade? É a capacidade de manter aquele produto íntegro em pequenos abalos ou pequenos choques mecânicos. Então, a gente sabe, né, que dependendo do produto, ele fica balançando ali dentro da caixinha. Então, essa friabilidade corre o risco de quebrar a ampola, de abrir a bisnaga, da cápsula se abrir dentro do blister, da drágia se rachar, né, ter fissuras nas drágias, do comprimido se quebrar, do envelope se abrir. Então, esses são os testes de friabilidade. Eu submeto, né, o meu produto a pequenos abalos, a pequenos choques mecânicos, para que eu possa perceber a sua integridade. Teste de dureza, isso é feito com comprimidos e drágeas. Eu verifico quanto está duro aquele comprimido, né? Ele não pode ser extremamente duro, uma pedra rígida, porque como ele vai ser ingerido, vai sofrer o processo de absorção lá no estômago, então ele tem que ter uma certa dureza para que ele não se desmanche na boca, assim na hora que eu colocar ele se desmanchar na boca. Só que ao mesmo tempo ele não pode ser extremamente duro, que acaba resistindo o pH estomacal e não promova a absorção. Então, testes de dureza, tá bom? Para verificar o quanto que esse pó está comprimido, em que força ele foi comprimido, dentro de uma forma farmacêutica sólida, que é o comprimido, ou a drágia, tá bom? A estabilidade, ele é estável à temperatura ambiente ou ele tem que ser refrigerado? Ele pode ser submetido à luz ambiente, à luz solar nunca, né? O medicamento nunca deve ser submetido à luz solar diretamente, mas e a luz do ambiente, né? Das luzes elétricas, a claridade. Então, ele pode ser submetido a esse tipo de luz ou ele é fotossensível. O que significa fotossensível? Sensível à luz. Então, eu tenho que proteger, né? Eu tenho que fazer uma embalagem que proteja essa substância, né, da ação da luz. Então,
a estabilidade. Dissolução. Dissolução também é um outro tipo de teste que é feito com as amostras, né? Então, geralmente para verificar se a absorção vai ocorrer no estômago ou se vai ocorrer no intestino, né? Então, a dissolução, essa formulação foi preparada de forma correta para que a absorção aconteça no órgão adequado, estômago, intestino, por exemplo, tá? E os nossos testes microbiológicos, né? Esse produto que acabou de ser produzido, ele foi contaminado, ele tem a presença de micro-organismos, vamos pegar uma pequena amostra, vamos levar ao laboratório de microbiologia e vamos testar e ver se há o crescimento de micro-organismos. Se houver o crescimento, vamos isolar e identificar essa bactéria ou esse fungo para verificar se ela é nociva ou não ao ser humano. O certo é que não tenha, né? Esse produto ele não pode ter nenhum tipo de partícula aí, de micro-organismos. Tudo bem? Então, algum dos testes, existem vários, tá? Voltando àquela ideia da área limpa que eu falei para vocês, né, que os produtos têm que ser manipulados ou industrializados, né, então a produção de medicamento tem que ocorrer em área limpa. O que é uma área limpa? Não é só tirar o pó e passar um pano no chão, né? A área limpa da indústria farmacêutica ou de farmácia de manipulação está relacionado à quantidade de partículas contaminantes, tá, no ar. Então, eu falo que uma sala é limpa através da emissão de partículas, de poeira, de micro-organismos, tá? Até mesmo de produto químico, de algum outro tipo de matéria-prima ou fármaco que esteja ali no ar, presente no ar. Tá bom? Eu consigo fazer um controle dessa sala limpa através de filtros. Então, todas as salas, todos os laboratórios que são destinados para a produção de medicamentos, eles não podem ser um ambiente aberto como a nossa cozinha, por exemplo, né? Onde eu vou preparar ali na bancada. Não, eu tenho que ter um ambiente fechado, eu tenho que ter uma instalação como se fosse um exaustor, né? Eu tenho que ter um sistema de filtração do ar. Esse sistema de filtração, ele utiliza um filtro chamado EPA. E esse filtro EPA, ele tem várias classes, tá? Então, conforme a abertura da sua membrana, ele filtra mais ou menos o ar que entra, impedindo que partículas contaminantes, como partícula de poeira, micro-organismos, né, acabem entrando naquele ambiente que não pode ter a presença ali de contaminação. Tudo bem? Então, a sala limpa nada mais é do que ambiente que controla a contaminação de partículas no ar, né? Essas partículas podem ser de poeira ou de micro-organismo. Tá bom? E esse controle desse ar, quem faz essa filtração desse ar, são esses filtros EPA. Eu vou mostrar já para vocês fotinhos dele, tá bom? Então, olha só. Uma sala limpa, eu posso classificar, né, de 1 a 9. Então, são 9 classificações, tá? A classe 1 é a classe considerada a sala mais limpa. Geralmente são aqueles ambientes que tem que ser estéril. Então aqui a gente já pega a definição do que é estéril. Estéril é o fato de não ter a presença alguma de nenhuma partícula contaminante, seja de poeira, seja de micro-organismo. Então, quando eu falo que um injetável é estéril, porque ali dentro, aquele líquido, aquele medicamento injetável, ele não tem nenhuma outra partícula que possa interferir na sua ação, não está contaminado, né? Eu não tenho a presença de micro-organismo. Então, vamos supor, um creme, né? Vamos pensar num cosmético. Quando eu abro aquele pote, ele está conservado, né? Ele pode até ser estéril, ele não tem a presença de nenhum tipo de micro-organismo.
Só o fato de eu abrir e colocar o meu dedo ali para pegar aquele creme, eu já perdi essa parte estéreo. Eu já corri o risco de colocar ali uma partícula contaminada, um micro-organismo que estava no meu dedo. Tudo bem? Deu para entender então? Então a classe 1, ela é o ambiente mais estéreo que tem, é o mais limpo. O filtro EPA é aquele que mais barra todos os tipos de partículas que possam estar circulante no ar. Então, não tem a presença de poeiras e nem micro-organismos, é totalmente estéreo, tá? É claro que se a classe 1 é a área estéreo, a classe 9 é a classe menos limpa, né? Eu não posso falar ambiente sujo, porque sujo é quando tem sujeira, né? Que a gente varre. Mas então é a classe que não é tão limpa, né? A menos limpa. Aonde que seria uma classe 9? Geralmente os estoques, né? Aonde eu não tenho um controle tão grande da esterilização. Por quê? Porque o medicamento já está acondicionado na sua embalagem. Então, eu não tenho por que manter um ambiente extremamente livre de micro-organismo. Eu tenho que manter ele limpo e organizado, claro, mas não há necessidade de manter ele estéril, tá bom? Quando a gente fala que a área é limpa, que a gente está esterilizando a área, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. O controle, né, o acesso das pessoas que entram, dos colaboradores, dos profissionais. Então, eles têm que estar devidamente paramentados, né? Geralmente é uma área que a gente entra de propé, a gente não entra com sapato que veio da rua, né? São aventais, são macacões descartáveis que passaram por um processo de esterilização e depois do uso vai ser eliminado de forma correta. As máquinas passaram pela sua higienização. O chão e as paredes também foram higienizadas, geralmente com soluções de álcool, hipoclorito, iodo, ou dependendo até da situação, pode até fazer uma emissão de raios, né, radioativos, que acabam esterilizando, eliminando qualquer tipo de micro-organismo que não possa ter ali naquela área de produção. Tudo bem? Isso acontece, se a gente sair um pouquinho da indústria, que a gente só tá batendo indústria, né? Mas isso acontece também em centro cirúrgico. Né? Então, antes de uma cirurgia, todo aquele ambiente cirúrgico, aquela sala de cirurgia, ela é extremamente esterilizada. E tem essa presença desse filtro, desse fluxo, né, desse exaustor, que impede a presença ali de micro-organismo. Imagine durante uma cirurgia correr o risco de uma infecção por um fungo, vírus, bactéria, ali quando o paciente está aberto, né? Então, os médicos, eles entram todos paramentados, né? Toda aquela área foi higienizada, justamente para evitar essa contaminação. Então, uma sala de cirurgia, por exemplo, ela é classe 1, né? Ela é totalmente estéril. Só por curiosidade, que a gente só fica falando de indústria, né? Mas a gente consegue fazer essas salas limpas também em centro cirúrgico, lá no hospital. Tá bom? Coloquei um esqueminha aqui para vocês entenderem então, tá? Que eu tô falando, mas como que eu vou manter, né, essa sala limpa? Então, olha só, aqui é uma planta, né, baixa, bem simples, tá? De uma área de produção. Então, olha só, antes que eu entre aqui na sala limpa, que é a área que eu vou fazer a produção do medicamento, existe uma antessala. O que é essa antessala? Essa antessala é exatamente isso daqui que eu coloquei para vocês, né? Olhem só como que o meu profissional está extremamente paramentado. Olha o tipo, né? O macacão que ele utiliza, e esse macacão também foi esterilizado. Na hora que ele entra nessa antessala, né, essa porta é fechada e existe aqui, ó, uma pressão negativa. Aqui existe o filtro, né, algum tipo de filtro EPA, e esse sistema de exaustor joga um jato de ar para baixo, para impedir que quando essa porta abra, partículas entrem ou saia, né? Então, é uma cortina de vento que eu tenho aqui para impedir a entrada e saída de partículas da área externa. Então, antes de entrar aqui na sala limpa,
né? Aonde aqui nesse teto tem a presença do sistema de exaustor, né? Dos fluxos de ar, o meu profissional passa por essa antessala para que ele sofra esse processo de higienização e impeça que partículas entre ou saia dessa sala. Tudo bem? Então, olha só, aí eu entrei, né, me paramentei, olha só, no vestiário masculino, vestiário feminino, né, então eu acabo entrando aqui nessa antessala, ocorre esse processo de esterilização do profissional, né, ele extremamente paramentado, não pode entrar com a roupa que ele veio lá da rua, e aí tem toda a produção. Na hora que ocorreu a produção, então o produto final, né, acaba sendo levado aqui, ó, pode ser até um processo de controle de qualidade aqui, se aprovado, vai ser estocado, se for estocado, conforme vai sendo a demanda dessa saída, ó, toda a logística, e acaba saindo aqui, ó, área externa. Tudo bem? Então, olha só, não tem contato com a sala limpa, né? Eu tenho um fluxo de entrada e um fluxo de saída. Eu não posso voltar por aqui, porque essa porta aqui provavelmente tem que ser extremamente fechada, justamente para que não ocorra a contaminação externa, tá? Olha só, aqui é a representação de filtros, tá? Então, aqui um filtro que garanta a presença, que garanta a sala limpa, tá? Olha aí os filtros EPA, tá bom? Então, são vários tipos, conforme são essas membranas, essas aberturas, permite a passagem de algum tipo de partícula. Quanto mais fechado, quanto maior for essa rede de filtração, eu vou elevando a classe limpa dessa sala. Lembrando que a classe 1 é a sala mais limpa, é a sala mais estéril, tá? Só para que vocês entendam, então aqui, ó, tá o esqueminha de uma antessala, né, ou até mesmo de uma sala de produção, mas geralmente, essa aqui é de uma antessala, aonde o meu colaborador entra extremamente paramentado, e olha só, dá para vocês perceberem essas setinhas? Essas setas aqui estão mostrando o jato de ar, né, o fluxo de ar que esse filtro, ó, está mandando, tá? Impedindo, então, que partículas entrem, né? Partículas externas entrem aí nessa sala e possa vir a contaminar ao ambiente de produção, tá bom? Nós chamamos aqui de cortina de ar, pressão negativa, né? Vocês já devem ter entrado em algum ambiente que tem ar-condicionado, por exemplo, mas o ambiente não é fechado. A gente, né, o ideal é que a gente feche aquela área que tenha ar-condicionado para a temperatura fria ficar presa lá dentro, né? Porque se eu tiver alguma janela aberta, o ar quente vai entrar, o ar frio vai sair e eu não consigo controlar a temperatura. Então, vocês já entraram em algum local que ele é aberto, mas quando vocês entram tem uma cortina de vento, né? Tem um jato de ar que até quando você entra bate em você. O que é isso? Exatamente essa pressão negativa, tá? Aquele jato aqui forma uma corrente de ar que empurra o ar para baixo, impedindo a entrada e saída de partículas. Então, no caso do ar-condicionado, essa cortina de vento impede, essa cortina de ar impede que o ar frio saia e impede que o ar quente entre. A mesma coisa acontece numa antessala de sala limpa, tá bom? Impede a entrada e saída de partículas, principalmente de micro-organismos e poeira, tá bom? Tudo isso foi dentro de uma indústria, mas e dentro de uma manipulação? É a mesma coisa, só que em escala menor, claro, né? Então, olha só, vocês lembram que eu falei para vocês, todas as aulas eu estou falando, né? Que nós temos vários tipos de laboratório e que a produção desses medicamentos, eles têm que ser feitos em laboratórios diferentes. E até mesmo o laboratório de controle de qualidade tem que ser diferente, tem que ser individualizado, né? Então, olha só, cada porta dessa é um tipo de laboratório de manipulação. Num eu faço sólido, no outro eu faço líquido, num eu faço semissólido, no outro eu faço hormônio, no outro eu faço controlados, medicamentos pertencentes à portaria 344, no outro eu tenho controle de qualidade, no outro eu tenho estoque de matéria-prima. Então, ó, tudo separado para que não ocorra contaminação, tá? Olha só um exemplo aqui, ó, de uma sala limpa de uma manipulação, tá?
pode ser que aqui esteja sendo feito algum tipo de injetável. Então, por isso que, né, o colaborador, o técnico, ele está paramentado de forma diferente dessa outra técnica, né? Então, até as vestimentas, eu tenho que ter um controle maior para que não corra o risco de contaminação, tá bom? Olha só, a geladeira, né, provavelmente que tem produtos termoláveis que são sensíveis à temperatura. Aqui, um laboratório, então, provavelmente de formas farmacêuticas líquidas. Tá lá preparando, não sei, um shampoo, por exemplo, né? Não sei o que ela tá preparando. Mas olha só, então, separado, né? Tudo separado, bancada limpa, balança calibrada, né? Colaborador paramentado, de luva, touca, máscara, o avental. Então, tudo é feito de forma correta para evitar contaminação. E esse daqui, é um laboratório de cápsula. Olha aqui as cápsulas aqui em cima, tá vendo, Nós vamos no laboratório e eu vou mostrar essas cápsulas para vocês. Então, olha só, cada técnico que está manipulando está numa bancada com uma formulação, um tabuleiro. Tá vendo que tem essas divisões, né? Justamente para que não haja contaminação de uma fórmula para outra. Esse ambiente aqui, ele também tem um filtro, né, de ar que impeça, então, a proliferação de fungos, bactérias, entradas de poeira. Aqui eu não posso, enquanto eu estou manipulando, eu não posso estar conversando. Aqui também não tem a presença de ruídos, TV, rádio, justamente para quê? Para não tirar a atenção do técnico que está manipulando. Tudo bem? Gente, esse era o assunto da aula de hoje. Em caso de dúvidas, é só me chamar. Eu sei que hoje foi um pouquinho mais estendido, né? 2 vídeos aí de mais de 20 minutos, mas é porque o assunto rende, tá bom? Quem tiver dúvida, me chama e a gente conversa sobre, tá? Obrigada, turma. Até mais. Tchau, tchau.